Aonde você vai quando tem crise, frustração, o ataque, algo do nada, onde você vai? O hábito agora de padrão deveria ser ir para a palavra de Deus. Um dos 5 grandes que eu ensino aqui, ir para a igreja, temos que ouvir a pregação, louvar Deus, companheirismo. Outro, orar, temos que orar, aprender a orar. Testemunhar, companheirismo fora da igreja. Testemunhar, 5 grandes. Um dos 5 grandes é a palavra de Deus. Deveria ser padrão, o lugar onde você vai para buscar ajuda na hora de crise, na hora de ataque. Quando está lendo sua Bíblia, você tem que aprender como se encontrar, como se achar nas histórias da Bíblia. Tem que aprender como interpretar a Bíblia no teu caso. Tem que desenvolver esse hábito, essa habilidade de buscar ajuda na palavra de Deus nos tempos certos. Essa noite, vamos ler uma leitura que te serve usar para sempre agora. De agora em diante, pode voltar para essa escritura. Só uma leitura essa noite, que só precisar nos tempos de emergência. E vamos achar toda a ajuda que precisamos nessa história. Aqui mesmo, só essa noite. Nessa história é tua vida. Nessa história tem todos os elementos do teu destino, tudo que está acontecendo na tua vida pode ser achado aqui nessa escritura. Vamos ler Marcos 4, 35 até 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança, paz. Paz. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que você vai fazer na próxima crise? A primeira coisa que vamos ver essa noite foi a declaração de Jesus Cristo. Declaração. Vamos para o outro lado. É uma declaração. Não uma ideia, não é talvez. Vamos para o outro lado. Jesus tem um destino para nossas vidas. Ele tem um destino para você. Ele quer levar você de ponto A para ponto B. O que seja. Ponto A, onde você está agora,
ao ponto B, onde Ele quer que você esteja no futuro. Crescimento. Novo nível, próximo nível da sua salvação, um destino, ou destino físico, um chamado, crescimento. Ele quer levar você de ponto A para ponto B. Jesus nunca é neutro, ele não diz, relaxe, temos tempo, sempre na Bíblia, urgência, temos que fazer coisas. Deus tem planos para a sua vida. Ele quer realizar o destino que Ele tem na sua vida. E Ele falou uma declaração, vamos para o outro lado. Ele tem um destino. Vai acontecer. Porque Ele falou. Pastor Christopher não falou nada. Outras pessoas falam muitas coisas. O que Jesus fala na sua vida, você pode contar com isso. Ele falou. Ok, tem que entender um contexto quando eu estou dizendo que ele vai ir para o outro lado. Porque o contexto da história é que eles se encontraram numa tempestade no meio de ponto A a ponto B. E tudo se confunde no meio. Tempos de confusão, tempos que não faz sentido. Jesus, eu sei com todo o meu coração que Ele vai levar meu destino de ponto A para ponto B, mas agora não estou vendo isso, dá muita confusão. E aqui entra este sermão. Seria fácil se tudo der certo toda vez, todo dia na sua vida. Esta igreja estaria cheio com pessoas louvando Deus, porque tudo deu certo hoje. Mas o problema é quando não tudo está dando certo. Entra dúvida. Jesus falou que Ele está levando você a um destino. Pastor, quando? Como? Eu prefiro. Eu não gosto. A promessa é: Deus vai levar você a B. Versículo 37. Vendavais acontecem. Bem-vindo à vida. Não foi uma surpresa para Jesus. Jesus sabia que isso iria acontecer. Foi uma surpresa para eles. E não deveria ser uma surpresa para você. Conte comigo, você vai passar por tempos difíceis. Vai acontecer do nada. O contexto de nossa escritura, o vendaval veio do nada. De repente, relatório de um médico, notícia ruim, do nada. Uma pessoa morreu, te abandonou, do nada. Pandemia, mudança de planos. Vendavais acontecem. A vida é imprevisível. Amém. E você não está no controle. Vendavais são difíceis para as pessoas que gostam de controle na vida. Pescadores no mar deveriam saber como manejar isso. Está cheio de pânico. Interessante
que Jesus tocou a área de profissão deles. Não levou eles na trilha e veio um urso, lá, e são caçadores. Não, no mar, onde eles deveriam ter controle na vida, onde eles sabem bem como vai todo o mundo. Sabe que às vezes não sabemos absolutamente nada. Não sabe quantas vezes. Eu não gostaria de falar recentemente, mas... Senhor, eu sinto fora do controle. Uma coisa, uma pessoa, uma circunstância fora do teu controle. Quantos de vocês ficam bem chato que não pode controlar uma outra pessoa? Não falam amém, porque temos muitos casais aqui, amém. A parte mais difícil de casamento, não é? É uma coisa me controlar. Quando outra pessoa não está fazendo o que quero fazer, é bem difícil. Estava falando com uns amigos, casais, que estão passando por um tempo difícil. Eu falaria o ditado que o diabo está passando pelo pão que o diabo amassou, mas isso é? Ela falou, ele me está tratando rude, bem rude. Eu falei para eles, Jacó na Bíblia queria uma mudança. Ok? Ele ficou com Deus sozinho. Vocês sabem a história, Gênesis 32. A Bíblia diz que ele mandou embora sua esposa e ficou sozinho com Deus. Como se sentia a esposa de Jacó? Às vezes, quando outra pessoa está passando por uma crise, nós estamos sofrendo também. Porque na nossa escritura diz que lançaram sobre, assim como outros barcos também o acompanhavam. Interessante, não é? O teste foi para os discípulos, com Jesus no barco, mas outros barcos estavam com eles, passando pela vendaval por causa deles. Toda a tua vida está nessa escritura. Eu tenho que sofrer por causa do teste. Às vezes, sim. A vida é imprevisível. Imprevisível. Um dia, estava no meu escritório, antes de ser pastor, e onde eu trabalhava foi 30 minutos da viagem do meu escritório para a minha casa. Estava no meu escritório, quase o fim do dia. E a minha esposa me ligou. Isso foi antes, bem no princípio dos celulares. Vocês lembram o celular cinza? Assim... Não conseguiu ligar para mim, ela ligou, enfim. Respondi, nossa filha Mackenzie não está respirando. E a ambulância acabou de chegar. Clique. Nossa filha não está respirando. E a ambulância acabou de chegar. Eu estou 30 minutos. O que faria? Eu liguei de novo. Não respondeu, obviamente. Eu tenho na minha imagem. Então, não respirou. Por que liga a ambulância? Tem que entender uma coisa. Desculpe. Lá nos Estados Unidos, a ambulância chega em 4 minutos. Desculpe, eu esqueci onde estou. Amém. Se ligar a ambulância aqui, não está respirando, já era.
Lá eles chegam dentro de 4 minutos. Igual, 4 minutos sem ar. E entra o medo. O espírito de medo, os ataques, tudo caiu sobre mim. Eu senti tão fora de controle. Eu peguei minhas chaves, entrou no meu carro e fui voando no meu carro para minha casa. E foi uma estrada com uma faixa só, essa direção lá. Eu tive que passar pessoas que não sabem que minha filha não está respirando. Pânico, gritando, surtando dentro do meu carro. Eu sou cristão. Discípulo na igreja, surtando, gritando para Deus. Por que isso? Eu estou servindo o Senhor e não cadê? Por 10 minutos assim. Velhas, pessoas idiotas, coisa assim. E Deus está na minha imaginação. Oh, que vergonha. Por que 15 minutos da viagem. Enfim, Senhor, eu estou no controle. O Senhor está no controle. Deixo ela nas tuas mãos. Ela morreu. Não, ela não morreu. Eu cheguei no hospital e ela estava na cama lá. E, tá tudo certo. A febre dela picou muito rápido, desmaiou. Tá bom. Você não está no controle. Então a pergunta é: o que você vai fazer na próxima crise? Versículo 38, que engraçado. Versículo 38 diz: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Fala sério. Fala sério. Jesus está dormindo? Quantas pessoas falaram isso para mim? Sinto que Jesus está dormindo na minha circunstância agora. Não responde. Calado, silencioso. Como ele não está lá. Você sabe a propósito quanto tempo Deus não respondeu ao Jó na Bíblia? Alguém sabe quantos meses? Sabe? Adivinhe. Quanto? 9, exatamente 9. Você estuda a sua Bíblia. 9 meses sem resposta. O que você faria? Deus não existe. Onde está Deus quando eu preciso dele? Eles responderam porque a Bíblia diz: da abundância do coração sai palavras. Ok? O que está dentro sai. Mestre, não te importas que morramos. Pense comigo sobre essa declaração de loucura. Número 1, eles acusaram Jesus de não ter amor e cuidado para eles. Não se importa conosco? Estamos morrendo aqui e o Senhor está dormindo? Ok, outra. Essa declaração é bem revelada.
Não importa que morramos. Eles sinceramente pensaram que iriam morrer. Ondas, vendaval, caos, problemas. Eles pensaram que iriam morrer. Lembra disso? Você acredita que Deus te salvou para matar você? Às vezes se sente assim, amém? Não falem amém, não quero saber quem é essa noite, amém? Eu quero saber. Às vezes pensamos que Ele nos salvou para de Israel, saindo do Egito, encararam o Mar Vermelho, falaram para o pastor Moisés, deveria ser melhor ficar no Egito do que sair aqui no deserto e morrer nas mãos dos egípcios. É melhor voltar para o mundo do que ficar aqui. Mentira! Mentira! Deus tinha a terra prometida para eles. Tem que passar dificuldade. Tem que passar mar vermelhos. Tem que aprender como lutar contra o inimigo. Só começou. Ele não te salvou para te matar. Uma pergunta. Para aqueles que têm filhos, você faria seus filhos sofrerem de propósito para torturar eles? Eu gostaria de torturar teus filhos, você não. É uma piada. Sim. Quero machucar e magoar meus filhos? Nunca. Nem entra a tua imagem. De fato, ao contrário. Quando minhas filhas ficaram doentes, quantas vezes eu falei, eu tomaria esse doente em lugar deles. Ver teus filhos sofrendo de uma doença, dor, outra coisa, é muito difícil para os pais. Deus não quer magoar você, mas Ele deixou eles passar por provas para desenvolver a fé deles. Um bom pai também não tira seus filhos de todas as tribulações. Ele tem que desenvolver músculos, tem que se esforçar um pouco, tem que exercitar fé um pouco, sabe? Mas o pai está lá. Temos um ditado em inglês que se chama pais helicópteros. Sabe um pai helicóptero? Não sabe? Nunca foi para o parque e vê um pai helicóptero? Um pai helicóptero fica em cima do seu filho em todo o tempo e se quase cair, eles não deixem que nenhuma coisa aconteça mal para seu filho. Helicóptero, por deixar assim, não deixe nada. Sabe que Deus abençoe pais helicópteros. Deus abençoe, tá bom. Eu não quero julgar todo mundo, mas sabe que um bom pai sabe, tem que cair às vezes. Tem que cair às vezes. Um dia um pai estava com seu filho. Eles moravam no campo e tinha um lago em frente no quintal, lago grande. E esse pai tinha um filho de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, caminhando lá. E esse filho não tinha medo de nada. Ele sabia que ele tem que aprender. Um dia estava caminhando do lado do lago e o pai foi, caiu no lago. Pegou ele. Agora você tem um temor saúde desse lago. Jesus levou eles
dentro da vendaval. Vamos para o outro lado. De repente, um vendaval. E Jesus falou, não sabia. O que aconteceu? Miguel, desculpe, não sabia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Versículo 39. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Completamente bonança. Isso é o que Jesus quer que você saiba essa noite. Que Ele está acima da natureza. Ele é sobrenatural. Então, não importa as circunstâncias naturais, Ele é sobrenatural. Ele queria mostrar para os discípulos e queria mostrar para você que Ele não é sujeito à natureza, finanças do mundo, pessoas, circunstâncias. Ele está sobre isso. Ele ficou e falou, basta, já está, chega. E tão rápido que veio, saiu o vendaval. Deus, Jesus Cristo, é sobrenatural. Sobrenatural. É vida bem limitada. Confiar no nosso poder, nossa inteligência. Então a pergunta é essa noite, que Jesus fez. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Onde está a tua fé? Acho que podemos ver essa pergunta em duas maneiras. Onde está a tua fé? Okay? Como uma repreensão. Não tem fé. Ou a pergunta certa é, realmente onde está a tua fé? Tua fé está no remédio, tua fé está numa pessoa, tua fé está numa circunstância melhor, tua fé está no ser humano, tua fé está no Lula, tua fé está no Trump, tua fé está em mais dinheiro, tua fé... Onde está a tua fé? De onde você colocou tua fé? Porque Jesus Cristo está no barco. Quer outra pessoa dentro do barco? Quando está afundando? Não quero nenhuma pessoa mais no mundo, além de Jesus Cristo no meu barco. Tem que aprender como confiar nele. Mesmo na tormenta, mesmo que não está vendo a chegada de plano B. A Bíblia é bem interessante. Às vezes a Bíblia não fala de muitos detalhes. E às vezes muitos detalhes. Aqui diz que Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Por que a Bíblia tinha que dizer que a cabeça dele é sobre uma travesseira? Travesseiro. Não existe travesseira. Eu li todas suas caras. Não existe travesseira, pastor. Não existe travesseira. Travesseiro. Por que a Bíblia nos dá essa imagem de Jesus? Na minha imagem, assim, como propaganda vendendo uma cama. Tormenta, caos. Eu acredito que eu sei por quê. Porque você deveria dormir em qualquer circunstância. Jesus mostrou que é possível dormir
Entre 7h30, 8 horas, boa ideia. Nada de bom acontece após 22 horas. Dorme cedo, 7 horas, no meio da caos. Por quê? Porque Jesus Cristo está no controle. Você acredita? 3 perguntas e fechamos. Você acredita que Jesus está levando você a um lugar? Seja honesto. Seja honesto comigo. Você acredita que Deus está levando você a um lugar onde você não sabe ou você confia? Isso é muito importante, porque você tem que acreditar que Ele está levando você a um lugar. Número 2, você acredita que Jesus está no controle do teu futuro? Outra pergunta, muito importante. Está comigo? Foca comigo por um momento, tá bom? Não. Pode sentar, vamos fechar, ok? Desculpe. E você acredita que Jesus Cristo está no controle do teu futuro? Então você tem que resolver isso no altar essa noite. Porque é uma luta como eles. Não é fácil. É fácil de, sim, Senhor está no controle. Eu recebi minha renda hoje. Glória a Deus, tudo dá certo. E o que acontece quando não tem? Eles pensaram que iria morrer. Então, no altar, você tem que resolver isso. Eu acredito que Deus está me levando a um lugar, fé. Eu acredito que Jesus está no controle. E número 3, fale comigo. Seja honesto. O que é maior que Jesus Cristo? Uma pessoa é maior do que Cristo? Você não tem meu chefe no meu trabalho. Ele é maior do que Deus. Não. Quantidade de dinheiro é maior do que Deus? É uma perspectiva que Jesus fez para eles. Eu acredito que eles levou essa circunstância consigo o resto da vida deles. E quando eles encararam uma tempestade, ele lembra, ok, Jesus está no controle. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar. Pode inclinar a cabeça por um momento. Incrível a Bíblia. Eu adorei pregar essa mensagem, essa leitura essa noite. Eu uso para a minha vida. Tem mais coisas. Você pode voltar a ler isso essa noite, antes de dormir, amanhã, a próxima crise. Volte para isso. Deixe que o Espírito Santo te fale através da palavra de Deus. Ele te ama. Ele tem um plano. Ele está no controle. Nada é maior que nosso Deus. Antes de abrir o altar para orar, eu quero que as pessoas que não conhecem Deus essa noite, não está certo com Deus, não está certo com Cristo essa noite, que quiseram orar uma oração da salvação, quero que levante tua mão, alguém que não está certo com Deus. Porque o primeiro passo é se render. Senhor, minha vida é tua. Eu fiz um desastre com minha vida, entrego minha vida, me rendo, seja meu Senhor. O Senhor está no controle, isso é arrependimento. Se você quiser orar uma oração da salvação, levante tua mão, alguém? Se afastou de Deus, quer voltar para Cristo. Alguém? Ok, igreja. Aqui no altar é um lugar para se encontrar com Deus. Muitos vão vir aqui,
ajoelhar aqui no altar e falar com Deus. Seja honesto com Ele. Sim, Senhor, eu tinha medo, eu tive medo, eu me arrependo das palavras de incredulidade, vou acreditar no Teu plano para a minha vida. E vai sentir paz, completo bonança, a Bíblia diz. Imagine saindo da igreja com essa paz. O altar está aberto, igreja.